E aí, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos lá para a página 85. O que nós vamos fazer? Vamos falar de predicados. Ah, que bonitinho. Ó, aqui a gente tem predicado nominal, verbo nominal e predicativo do objeto. Por isso que é importante a gente saber quem é o objeto da nossa estrutura gramatical, tá? Então vamos fazer por partes, vamos fazer juntos, para que depois eu possa liberar alguns exercícios para vocês, tudo bem? Então olha só na página 85 que nós temos aqui. É proibido achar. Dois colegas de classe se encontraram 30 anos depois. Ambos com vida amorosa péssima, casamento desfeito, com a sinceridade que só a passagem do tempo permite. Ele desabafou. Eu era apaixonado por você naquela época, mas nunca me abri. Achei que você não ia querer nada comigo. Ela suspirou arrasada. Eu achava você o máximo. Como nunca se aproximou, pensei que não tinha atração por mim. Os dois se encaravam arrasados. E se tivesse namorado? Talvez a vida deles fosse diferente. É óbvio, poderiam tentar a partir de agora. Mas o que fazer com 30 anos passados? A bagagem de cada um? Quando alguém me diz, eu acho que... já logo respondo, não ache, ninguém perdeu nada. É um textinho do Valcir Carrasco aqui, tá bom? É uma crônica, na verdade, dele. Então vamos lá para a página 86 comigo. É possível estabelecer uma relação de coerência entre o trecho lido e o título da crônica? Então, nós lemos um trechinho da crônica e o nome da crônica é Proibido Achar. E aí, o que a gente fala? Sim, que tem relação sim. Por quê? Porque o trecho deixa claro que o casal não ficou junto, porque eles achavam que um gostava do outro, que o outro não era interessante para o outro e assim por diante. Eu acho uma coisa que às vezes não é, e coloco isso na minha cabeça. Então, sim, é proibido achar. O título da crônica faz referência ao trecho lido, tem uma ligação bacana. Olha a questão B. Considerando o título e o fragmento lido, o que podemos inferir sobre o restante do conteúdo da crônica? Provavelmente, o que a gente infere aí? Que o cronista faz o quê? Ele pressupõe que por não ter escolhido, ela não ter escolhido ele, ou ele não ter permitido isso, que alguma coisa ruim aconteceu porque eles não se permitiram viver lá atrás. Tudo bem? Agora, são só inferências, tá? Então vamos lá para a questão C, que é mais importante. Olha aqui, na frase, eu era apaixonado por você naquela época, qual é o sujeito e qual é a característica atribuída a ele? Então, qual é o sujeito aqui? Eu era apaixonado por você. Qual é o sujeito? Quem era apaixonado? Eu. Qual é a característica do sujeito? Apaixonado. Ok? Mas o apaixonado está lá no predicado, então ele caracteriza o sujeito, então ele é um predicativo do sujeito. Predicativo porque ele está lá no predicado, mas ele se refere ao sujeito. Tudo bem até aqui? Letra D, qual verbo liga a característica ao sujeito? O verbo era. Eu o quê? Eu era apaixonado. Então, o apaixonado é ligado ao verbo ligado ao sujeito pelo verbo era. E o verbo era é verbo, como é que chama aqueles verbos que a gente sempre tem que ter em mente? Verbo de ligação, muito bem. Agora, a letra E, em dois colegas de classe se encontraram 30 anos depois, o verbo é de ação ou de ligação? Qual é o verbo aqui primeiro? Dois colegas de classe se encontraram. Qual é o verbo? Encontraram. Encontrar é verbo de ligação ou verbo de ação, galera? Verbo de ação, muito bem. Depois, agora a gente começa propriamente com o predicado verbo nominal, para depois falarmos do predicativo do sujeito. Então, todo mundo aí na página 86, a gente sabe que nós temos classificação de... Na verdade, são 3, mas vamos trabalhar com 2 por enquanto. 2 tipos de predicado. O predicado nominal e o predicado verbal, tá?
Vamos, por enquanto, a gente trabalha assim, que depois a gente vai ter o predicado verbo nominal. Então, o que que eu... predicado verbal e predicado nominal, né? Que a gente vai... Mas vamos caminhar agora com o que é importante. Predicado nominal e predicado verbal. Então, o que que a gente tem aqui? No predicado nominal, qual é o núcleo? Por que ele é nominal? Porque quem é o núcleo do predicado? É um nome. O que que é um nome? Um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral, uma palavra que eu substantivei, tudo que se relacione a nome, tá? Então, predicado nominal. E o predicado verbal, então, o núcleo do predicado é um verbo, tá? É um verbo de ação ou uma locução verbal. Lembra? Os loucos são de andar juntinhos? Pois é. Aí, olha que eu tenho aqui do verbo de ação, o exemplo que o livro me dá, olha só. Os dois se abraçaram felizes. Os dois, sujeito. Abraçaram é o quê? Verbo. Felizes. Então, o que que eu tenho aqui? Qual é? Então, os dois se abraçaram. Os dois, sujeito, se abraçaram, predicado. Tudo bem? Então, abraçaram, felizes. Então, qual é o núcleo do meu predicado? É verbo. É o núcleo verbal. E aí? É núcleo... não sei, o que vocês acham? Olhando pelo exemplo aí, olha só, ó. Eu tenho verbo de ação mais predicativo do sujeito. Já lembraram o que é predicativo do sujeito? Ele está no predicado, mas ele se refere ao meu sujeito. Então, ele é predicado do sujeito, predicativo do sujeito. Então, o que que eu tenho? Os dois se abraçaram felizes. Os dois sujeitos se abraçaram felizes, predicado. Abraçar é verbo de ligação, verbo de ação. Verbo de ação. E felizes é a forma com que eles se abraçaram. Felizes está completando o verbo, está completando os dois. Está completando o verbo, é a forma como eles se abraçaram. Complementa o verbo. Qualifica esse verbo, caracteriza esse verbo. Então, é a forma como eles se abraçaram, tudo bem? Por isso que eu tenho aqui um predicado nominal. Não, eu tenho um predicado verbal, prestem atenção. Quando eu tenho verbo de ação mais predicativo do objeto. Então, eu tenho o quê? Eu tenho predicado verbal, tudo isso. Então, olha só o que ele dá de exemplo. A moça achava a colega simpática. Achava, a moça, sujeito. Achava a colega simpática, verbo. Então, achava a colega simpática, predicado. O que é o verbo? O que é achava? É o verbo, tá? Achava o quê? A colega simpática. Ou o colega simpático. E aí, o que eu tenho? Esse núcleo nominal é o quê? Alguém consegue me indicar aí? Simpático refere-se a quem? A achava ou o colega? E aí? Achava o quê? O colega simpático. Quem acha alguma coisa. Então, eu estou falando do meu objeto direto. Então, eu tenho predicativo do objeto. Pro quanta coisa? É só o começo, galera. Vai aumentar mais ainda, por isso que a gente com o português tem que conversar. Não adianta achar que tá tudo pronto na cabeça. Não adianta, nós temos que conversar com cada estrutura linguística que nós temos dentro da nossa oração. Então, a gente vai fazendo bem devagarzinho, tudo bem? Então, o que eu tenho aqui? O predicativo do objeto. Eu quero que vocês façam essa página 87 aqui. O exercício C, D e E, tá? Para vocês tentarem fazer o C, o D e o E. E aí a gente volta a conversar depois, tudo bem? Então, lembrando que a gente tem dois tipos de predicado, o predicado nominal e o predicado verbal. Quando eu tenho predicado nominal é quando esse meu núcleo do sujeito, do predicado, né? Ele dá uma característica ao meu sujeito. Quando eu tenho predicado verbal, o que acontece? A característica do meu núcleo do predicado refere-se a alguém do meu predicado, ou ao meu verbo, ou ao meu objeto
direto ali do meu verbo, tudo bem? Refere-se ao... Então, ele é predicativo do objeto, ele é predicativo do sujeito, sempre tem alguma coisa. O sujeito tem um núcleo, o predicado também tem, que é aquela parte principal que dá a característica, né, no volume da nossa oração. Então, na página 87, vocês farão o exercício C, que pede para colocar na ordem direta aqui, e a letra D. Então, ó, a letra C é um perigo achar na ordem direta, ou seja, sujeito mais verbo mais complemento. Depois a letra D, em agoniado, voltei a carteira. Depois a letra E, eu achava você o máximo. E a letra F, nós faremos juntinhos na nossa próxima correção. Tudo bem? Tentem, pensem, coloquem isso no mapa igual a Pro faz, que a Pro escreve lá na lousa. Façam a oração aí grande, porque é assim que vocês vão começar a fazer a análise das orações de vocês. Tudo bem? Então é bem isso aí que nós vamos ver para depois a gente partir para os exercícios aqui, ok? Não se amedrontem, mas se organizem e estudem, tá bom? Um beijo. E aí, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos lá para a página 85. O que nós vamos fazer? Vamos falar de predicados. Ah, que bonitinho, ó. Aqui a gente tem predicado nominal, verbo nominal e predicativo do objeto. Por isso que é importante a gente saber quem é o objeto da nossa estrutura gramatical, tá? Então vamos fazer por partes, vamos fazer juntos, para que depois eu possa liberar alguns exercícios para vocês, tudo bem? Então olha só na página 85 que nós temos aqui. É proibido achar. 2 colegas de classe se encontraram 30 anos depois. Ambos com vida amorosa péssima, casamento desfeito, com a sinceridade que só a passagem do tempo permite. Ele desabafou. Eu era apaixonado por você naquela época, mas nunca me abri. Achei que você não ia querer nada comigo. Ela suspirou arrasada. Eu achava você o máximo. Como nunca se aproximou, pensei que não tinha atração por mim. Os dois se encaravam arrasados. E se tivesse namorado? Talvez a vida deles fosse diferente. É óbvio, poderiam tentar a partir de agora. Mas o que fazer com 30 anos passados? A bagagem de cada um? Quando alguém me diz, eu acho que... já logo respondo, não ache, ninguém perdeu nada. É um textinho do Valcir Carrasco aqui, tá bom? É uma crônica, na verdade, dele. Então, vamos lá para a página 86 comigo. É possível estabelecer uma relação de coerência entre o trecho lido e o título da crônica? Então, nós lemos um trechinho da crônica e o nome da crônica é Proibido Achar. E aí, o que a gente fala? Sim, que tem relação sim. Por quê? Porque o trecho deixa claro que o casal não ficou junto, porque eles achavam que um gostava do outro, que o outro não era interessante para o outro e assim por diante. Eu acho uma coisa que às vezes não é e coloco isso na minha cabeça. Então, sim, é proibido achar. O título da crônica faz referência ao trecho lido, tem uma ligação bacana. Olha a questão B. Considerando o título e o fragmento lido, o que podemos inferir sobre o restante do conteúdo da crônica? Provavelmente, o que a gente infere aí? Que o cronista faz o quê? Ele pressupõe que por não ter escolhido, ela não ter escolhido ele, ou ele não ter permitido isso, que alguma coisa ruim aconteceu porque eles não se permitiram viver lá atrás. Tudo bem? Agora, são só inferências, tá? Então, vamos lá para a questão C, que é mais importante. Olha aqui, na frase, eu era apaixonado por você naquela época, qual é o sujeito e qual é a característica atribuída a ele? Então, qual é o sujeito aqui? Eu era apaixonado por você. Qual é o sujeito? Quem era apaixonado? Eu. Qual é a característica do sujeito? Apaixonado. Ok? Mas o apaixonado está lá no predicado, então ele caracteriza o sujeito, então ele é um predicativo do sujeito.
predicativo porque ele está lá no predicado, mas ele se refere ao sujeito. Tudo bem até aqui? Letra D, qual verbo liga a característica ao sujeito? Verbo era. Eu o quê? Eu era apaixonado. Então, o apaixonado é ligado ao verbo ligado ao sujeito pelo verbo era. E o verbo era é verbo, como é que chama aqueles verbos que a gente sempre tem que ter em mente? Verbo de ligação, muito bem. Agora, a letra E. Em dois colegas de classe se encontraram 30 anos depois, o verbo é de ação ou de ligação? Qual é o verbo aqui primeiro? Ó, dois colegas de classe se encontraram. Qual é o verbo? Encontraram. Encontrar é verbo de ligação ou verbo de ação, galera? Verbo de ação, muito bem. Depois, agora a gente começa propriamente com o predicado verbo nominal, para depois falarmos do predicativo do sujeito. Então, todo mundo aí na página 86, a gente sabe que nós temos classificação de, na verdade são 3, mas vamos trabalhar com 2 por enquanto, 2 tipos de predicado, o predicado nominal e o predicado verbal, tá? Vamos, por enquanto, a gente trabalha assim, que depois a gente vai ter o predicado verbo nominal. Então, o que eu... predicado verbal e predicado nominal, né? Que a gente vai... Mas vamos caminhar agora com o que é importante. Predicado nominal e predicado verbal. Então, o que a gente tem aqui? No predicado nominal, qual é o núcleo? Por que ele é nominal? Porque quem é o núcleo do predicado? É um nome. O que é um nome? Um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral, uma palavra que eu substantivei, tudo que se relacione a nome, tá? Então, predicado nominal. E o predicado verbal, então, o núcleo do predicado é um verbo, tá? É um verbo de ação ou uma locução verbal. Lembra? Os loucos são de andar juntinhos? Pois é. Aí, olha que eu tenho aqui do verbo de ação, o exemplo que o livro me dá, olha só. Os dois se abraçaram felizes. Os dois, sujeito. Abraçaram é o quê? Verbo. Felizes. Então, o que eu tenho aqui? Qual é? Então, os dois se abraçaram. Os dois, sujeito, se abraçaram, predicado. Tudo bem? Então, abraçaram felizes. Então, qual é o núcleo do meu predicado? É verbo. É o núcleo verbal. E aí? É núcleo... não sei, o que vocês acham? Olhando pelo exemplo aí, olha só, ó. Eu tenho verbo de ação mais predicativo do sujeito. Já lembraram o que é predicativo do sujeito? Ele está no predicado, mas ele se refere ao meu sujeito. Então, ele é predicado do sujeito, predicativo do sujeito. Então, o que eu tenho? Os dois se abraçaram felizes. Os dois sujeitos se abraçaram felizes, predicado. Abraçar é verbo de ligação, verbo de ação. Verbo de ação. E felizes é a forma com que eles se abraçaram. Felizes está completando o verbo, está completando os dois. Está completando o verbo, é a forma como eles se abraçaram. Complementa o verbo. Qualifica esse verbo, caracteriza esse verbo. Então, é a forma como eles se abraçaram, tudo bem? Por isso que eu tenho aqui um predicado nominal. Não, eu tenho um predicado verbal, prestem atenção. Quando eu tenho verbo de ação mais predicativo do objeto. Então, eu tenho o quê? Eu tenho predicado verbal, tudo isso. Então, olha só o que ele dá de exemplo. A moça achava a colega simpática. Achava, a moça, sujeito. Achava a colega simpática, verbo. Então, achava a colega simpática, predicado. O que é o verbo? O que é achava? É o verbo, tá? Achava o quê? A colega simpática. Ou o colega simpático. E aí, o que eu tenho? Esse núcleo nominal é o quê? Alguém consegue me indicar aí? Simpático refere-se a quem? A achava ou o colega? E aí? Achava o quê?
o colega simpático. Quem acha, acha alguma coisa. Então, eu estou falando do meu objeto direto, então eu tenho o predicativo do objeto. Pro quanta coisa, é só o começo, galera. Vai aumentar mais ainda, por isso que a gente com o português tem que conversar. Não adianta achar que tá tudo pronto na cabeça. Não adianta, nós temos que conversar com cada estrutura linguística que nós temos dentro da nossa oração. Então, a gente vai fazendo bem devagarzinho, tudo bem? Então, o que eu tenho aqui? O predicativo do objeto. Eu quero que vocês façam essa página 87 aqui, o exercício C, D e E, tá? Para vocês tentarem fazer o C, o D e o E. E aí a gente volta a conversar depois, tudo bem? Então, lembrando que a gente tem dois tipos de predicado, o predicado nominal e o predicado verbal. Quando eu tenho predicado nominal é quando esse meu núcleo do sujeito, do predicado, né, ele dá uma característica ao meu sujeito. Quando eu tenho predicado verbal, o que acontece? A característica do meu núcleo do predicado refere-se a alguém do meu predicado, ou ao meu verbo, ou ao meu objeto direto ali do meu verbo, tudo bem? Refere-se ao... Então, ele é predicativo do objeto, ele é predicativo do sujeito, ele sempre tem alguma coisa. O sujeito tem um núcleo, o predicado também tem, que é aquela parte principal que dá a característica, né, no volume da nossa oração. Então, na página 87, vocês farão o exercício C, que pede para colocar na ordem direta aqui, e a letra D. Então, ó, a letra C é um perigo achar na ordem direta, ou seja, sujeito mais verbo mais complemento. Depois a letra D, em agoniado, voltei a carteira. Depois a letra E, eu achava você o máximo. E a letra F, nós faremos juntinhos na nossa próxima correção. Tudo bem? Tentem, pensem, coloquem isso no mapa igual a Pro faz, que a Pro escreve lá na lousa. Façam a oração aí grande, porque é assim que vocês vão começar a fazer a análise das orações de vocês. Tudo bem? Então, é bem isso aí que nós vamos ver para depois a gente partir para os exercícios aqui, ok? Não se amedrontem, mas se organizem e estudem, tá bom? Um beijo.